Boa tarde, pessoal. Aqui é o Mochileiro 69 e hoje nós vamos bater um papo, mais um papo cerveja. E dessa feita nós vamos conversar sobre o percurso depois do último vídeo que nós chegamos em Miami, fomos para Tampa e depois para Louisiana. Então hoje nós contaremos história, um fato que aconteceu muito interessante no deserto do Arizona. E nós saímos da Louisiana e no sentido da Califórnia. Bom, como tudo nessa época, isso eu estou falando do ano de 1975, quando eu estava rodando, né, viajando por todos os Estados Unidos, sem propriamente um rumo. Na verdade, eu ia, tipo assim, vou para o oeste. Aí, nesse caso, como eu estava na Louisiana, eu queria ir para o oeste. Então, oeste significava Califórnia, né? Então, é assim, vamos direto à história, né? A história é interessante. Fiquem antenados. Então, mas antes de mais nada, eu vou pedir que, se você não é inscrito ainda no canal, que se inscreva depois do vídeo, ou agora, depois volta ao vídeo, não importa, que compartilhe nossos vídeos para nos dar força para continuar gravando novos episódios, novos vídeos, e também que dê aquele like, né? Dá aquele like, aquele joinha, faça os comentários, dê sugestões, toda essa mecânica do YouTube, né? Que ajuda muito o canal. Principalmente as sugestões, né, os comentários. Os comentários ajudam muito, porque significa engajamento e o YouTube entende que está gostando dos vídeos, está engajando e assistiu o vídeo até o final. Se tiver publicidade, assista também, ou deixa rodar a publicidade e depois volta ao vídeo. Muito bem, então vamos lá. Bom, eu estava lá na Louisiana e peguei um ônibus até uma cidade, se eu não me engano, eu peguei o ônibus até Dallas, no Texas. E depois de Dallas, no Texas, eu peguei uma carona com um caminhão. Aí tem aqueles caminhões enormes, mesmo naquela época, tinha os Mack, M-A-C-K. São os caminhões bonitos, grandes, super confortáveis. E tem um apartamento dentro do caminhão, né? Muito, muito bacana, os Mack. E tá, aí pegamos lá uma interstate, né? Uma interestadual. Naquela época mesmo, em 75, já era tudo pista dupla, um asfalto primeiríssimo, uma infraestrutura americana, não se tem o que comentar, né? Mesmo naquela época. E aí, rodando, né? Horas e horas de viagem, batendo aqui alto papo com o motorista e o mochileiro 69 simplesmente não se deu o trabalho de perguntar para onde que o motorista ia. Afinal de contas, carona é carona, é de graça, né? Não se faz muitas perguntas. A gente deixa rolar, né? Deixa a coisa acontecer, porque se ficar chato fazendo perguntas, pode até perder carona. Então, tá, e vamos andando. E asfalto vem, asfalto vai, e com isso nós chegamos no Arizona, estado do Arizona, né? Lá um deserto. O estado do Arizona tem deserto, né? Deserto do Arizona. Eu não lembro especificamente, se eu lembrar, eu coloco aqui depois, qual o deserto lá que a gente estava. Mas era um dos desertos do Arizona. O fato é que, de repente, em certa altura lá, já dentro do estado do Arizona, o motorista virou para a direita. Saiu da interestadual, pegou uma estrada estadual e eu simplesmente, bora, né? Vamos no fluxo, que eu pensando que ele iria talvez atravessar aí, sair de um lado, pegar outra interestadual no sentido da Califórnia. Mas eu também não perguntei, né? Eu não perguntei se ele ia para a Califórnia, não perguntei nada, só perguntei se ele ia para o oeste. Ele falou que ia, beleza. Até então ele estava cumprindo o que disse, estava indo para o oeste. Tá, aí aconteceu o quê? Parou num posto de gasolina. Um posto de gasolina aquele de filme mesmo, que é do deserto, sabe? Só uma bombinha lá ou duas, uma de diesel, outra de gasolina, e uma casa, tipo uma lojinha, uma casa, um sanitário, tipo assim, uma casinha de sanitária, né? O que a gente conhecia isso como privada, né? Fora, assim, fora do armazém, ou coisa desse tipo, né? A mercearia lá. Era ficar de um lado lá, uma casinha, entendeu? Uma casinha lá, e era lá que seria o water closet, né? O
banheiro com sanitário. Aí tá legal, como eu tinha viajado muito tempo sem usar o sanitário, eu fui direto pro sanitário, né? Tirar água do joelho, etc. Aí que a coisa começou a acontecer, viu? E o caminhão foi embora. Ele falou: eu tô indo pra fazenda, eu vou ficar um mês, então eu te deixo aqui. E aqui você pega outra carona até uma outra interestadual e depois você pega outra carona para Califórnia. Eu falei: perfeito, bacana, agradeci muito e tal. E ele ainda me deu uma maçã para comer e foi bacana. Bom, legal. Aí pensei, tudo bem. Quando eu desci, falei: bom, tem uma mercearia, eu como qualquer coisa para comer. Mas logo em seguida, nem entrei na mercearia, na lojinha. Eu fui direto pro banheiro, né? Tava precisado. Aí tá legal, tô lá no banheiro, beleza. Fiz o que precisava fazer e de repente escutei uma barulheira. Pá, crá, crá, quebrando coisa, blá, blém, blum, blum, pá. Aquela bagunça de coisa quebrando. Aí eu, pá, fiquei assim, temeroso, né? Fiquei com medo, na verdade. Falei: caramba, o que está acontecendo aqui? Aí eu olhei para uma greta, tinha uma gretinha lá. Eu olhei pela greta disso daí e falei: que coisa é essa, moço? Eu vi um monte de motoqueiros, mas muitos motoqueiros. Eu não contei, né? Apavorado como eu estava, eu não ia nem contar quantos motoqueiros tem o quê, mano. Eu fiquei apavorado, apavorado assim, né? Eu fiquei temeroso. Eu falei: puxa vida. Eu falei: não vou sair daqui de jeito nenhum. E o povo quebrando tudo. Quebrando tudo, quebrando tudo. Aí eles só não quebraram as bombas, né? Acho que é por causa da gasolina. Mas aí quebraram tudo. Quebraram as coisas que podia quebrar, foram quebrando. E também entraram lá na mercearia, pegaram quase tudo. Eu falei: nossa senhora, é um bando de ladrão de motoqueiros, né? E eu falei: e agora o que vai acontecer? Não sei o que vai acontecer. Aí eu estava lá, eu peguei e saí dela. Eu falei: pô, pode ser que eles estejam me vendo olhar pela greta aqui, né? Aí fiquei quieto lá dentro do banheiro. Aí veio um e meteu o pé na porta. Bah, bah, mas não chegou a quebrar a porta, não, né? Aí eu falei: tem gente, que falei inglês, né? Falei inglês. Senão, aí bom, eu falava inglês muito bem, até hoje falo, graças a Deus. Mas eu já era professor de inglês, né? E falava muito bem. Aí eu falei inglês com ele, que tinha gente, estava ocupado, né? E aí ele falou: então anda logo. Aí, hurry up, hurry up. Eu peguei e já estava pronto mesmo. Só dei um minutinho e já saí, né? Saí, ele entrou para dentro, entrou para dentro dessa casinha lá, esse banheiro, entre aspas, né? Aí, resultado, que eu olhei lá fora, eu vi o tamanho da bagunça que tava. Eu falei: caramba, e agora o que eu faço? Entendeu? Só com a mochila nas costas. Aí eu falei: caraca. Eu pensei comigo: pô, o negócio é o seguinte, se eu demonstrar medo aqui, eu tô enrolado. Eu não posso dar uma de valentão também, eu vou estar mais enrolado ainda. Falei: então vamos fazer o seguinte, eu vou, a próxima vez eu vou saber o que esse povo é, como é que é. E olha, era o seguinte, vocês, não sei se vocês já ouviram falar nos Hells Angels, Anjos do Inferno. Tá bom, vou falar só um pouquinho desses Hells Angels aqui. Os Hells Angels eram combatentes, todos eles eram combatentes da Guerra do Vietnã, do Camboja e do Laos, a Guerra Americana na década de 60. Isso aí foi em 75. Então, essa guerra durou, eu não... Vou dar uma pesquisada e coloco aqui para vocês aí até quando essa guerra durou. Mas parece que ela durou até perto de 70, não sei. Vou olhar isso direitinho aí e coloco para vocês aí. Mas, o que aconteceu? Coincidiu que eu vi uma moto muito bonita. Tava uma moto parada lá, aquelas motos chopper, entendeu? Assim, com o guidão lá na frente. Tem o guidão e a roda fica lá na frente e tal. Os caras... E o povo, tudo uns bichos grandão, tudo tatuado, tudo cheio de piercing, uma jaquetona de couro, tudo cheio de metal, tudo quanto é coisa, arma, tudo armado. E eu pensei, falei: caramba, tô enrolado. Mas seja o que Deus quiser. Aí fui lá e fiquei olhando a moto. Fiquei olhando a moto e, por coincidência, era do cara que entrou no banheiro, mas também a única que eu vi que não tinha ninguém, né? Tava lá no descanso dela. E eu fiquei olhando e tudo. Ele chegou e falou assim: o que foi com a moto? Eu falei: não. Falei: nada, eu acho que nada. Eu sou brasileiro e estou aqui viajando nos Estados Unidos e eu nunca vi uma moto dessa.
Nunca vi moto lá não tem no Brasil moto dessa maneira, não tinha mesmo, né? Aí eu falei, naquela época não, né, em 1975, aí ele falou assim, é minha moto. Eu falei, poxa, muito bonita, parabéns, tá uma moto muito bonita. Aí ele fez a pergunta para mim, falou assim, mas como você veio parar aqui? Eu contei que eu peguei uma carona e o cara do caminhão me deixou aqui. Ele falou, mas ele não podia ter feito isso com você. Ele falou, você tem para onde ir? Eu falei, não, eu estou indo para Califórnia. Ele falou, mas então você se ferrou. Aí ele falou, then you got screwed. Aí eu falei assim, screwed up. Aí eu falei, caramba, mas por quê? Ele falou, não, aqui não passa nada. Um caminhão uma vez por semana, ou só aqui, só vem o pessoal das fazendas de volta. Que ninguém anda aqui nessa estrada. Nós andamos e nós mesmo nós entramos aqui nessa estrada porque nós erramos. Naquela época não tinha GPS, não tinha nada disso. Ele falou, porque aqui nem tinha combustível para a gente, por isso que nós quebramos tudo aqui, porque ele não queria dar o combustível para a gente. E só como observação, esse grupo de motoqueiros era o seguinte, eles, como o governo americano não deu assistência devida a eles, como deveria ser, ou eles interpretaram que era assim, que o governo não deu a devida assistência para eles depois da guerra, né? Uns chegaram faltando mão, braço, outros mancando de perna, quebraram muita coisa, tomaram tiro pra caramba, também mataram gente pra caramba, os Vietcong, né? Os vietnamitas do norte que desciam para o sul, eles estavam lutando pelo sul e o norte era comunista, o sul, o governo lá era mais conservador e tal, né? E mais pró-americano. E resultado, no final os Estados Unidos teve que sair correndo lá, perdeu a guerra, desistiram da guerra. A guerra não fazia sentido nenhum, é um jogo desse de política maluca aí, né? E eles se deram conta de que eles foram usar, né? Agora imagina, o indivíduo saía com 18 anos, ia para a guerra, tinha o treinamento, passava pelo treinamento do exército, da marinha, aeronáutica, que fosse, e ele ia para a guerra. E olha, na guerra lá, o bicho pega, né? Guerra no Vietnã, no meio da selva, imagina guerra igual aqui na selva amazônica. O bicho pega pra caramba. E aí eles voltavam para os Estados Unidos depois de ficar lá quanto tempo fosse, depois de ser ferido, né? Ferido e que não pudesse ir para o fronte novamente. Aí eles voltaram para lá. E aí formou-se esse grupo dos Hells Angels, porque eles falaram que eles não precisavam mais pagar comida nem combustível. E para ninguém lá nos Estados Unidos, porque o país e o povo americano devia isso para eles. E aí, legal, sempre foi. Eles faziam isso, passavam no supermercado, vinham de cidades, eles evitavam cidades grandes, evitavam confrontar com quem quer que seja, né? Até certo ponto era um grupo pacífico. Uma coisa que era tudo, maioria, né? Não era todo mundo, mas a maioria era drogado, né? Porque lá na guerra eles acabavam usando morfina. Eles levavam morfina para o campo de batalha, porque se tivesse um ferimento eles despejavam morfina na ferida para anestesiar e aí fazia sutura, etc, né? Aí eles tinham todo um preparo. E, lógico. E então, eles acabaram viciando na morfina e no ópio. Os vietnamitas pegavam e viciaram eles no ópio para enfraquecer, né, o exército. E tinha toda uma técnica de terrorismo dos vietnamitas lá e tal, alto-falante na selva, com sons estranhos e ameaças. E quando eles chegavam lá, eles ligavam o alto-falante no automático e aí, embora, deixava o alto-falante falando lá. Aí os americanos chegavam lá pensando que tinha alguém, tudo, não sei o quê, e eles estavam tudo emboscados, né? Aí matavam americano e depois também virar combate, aí morria vietnamita pra caramba, o americano chamava os helicópteros e os helicópteros vinham, despejava bala nesse Vietcong e o pau quebrava, né? É guerra, né? Então, então, voltando à história, eu estava lá e aí o cidadão me falou o seguinte, ele falou assim, olha, aqui não tem como você sair, aqui nós nem sabemos, nós vamos continuar essa estrada aqui, a gente não sabe onde vai dar, nem no que vai dar. Ele falou, mas tem um detalhe, você não pode andar conosco, porque você não é um dos nossos.
mas também nós, no nosso código, nós não vamos deixar você aqui, porque você vai ficar aqui como? Aqui no meio do nada. Ninguém vai te pegar aqui, ninguém vai te dar carona. Então, se você quiser, você pode andar conosco. Nós vamos até sair disso, até pegar outra interestadual. Aí eu falei, não tem opção. Eu falei, agradeço demais, pelo menos vou conhecer vocês melhor, conhecer a história de vocês, como é que é e tudo mais. E assim foi, assim eu fui embora com eles, né? Fui andar com eles. Mas aí, para o vídeo não ficar muito longo, então essa história nós vamos encerrar ela por aqui. E aí no próximo Papo Cerveja a gente dá prosseguimento a essa história, que é muito interessante, né? Vocês vão ver quanto tempo eu fiquei com eles, onde é que nós passamos, como é que foi. É super bacana. E então, só resta agora pedir vocês para se inscreverem, se ainda não se inscreveram, no canal do Mochileiro 69, passar o canal compartilhar, né, o canal do Mochileiro 69 com família, amigos, com, enfim, suas redes sociais e ajudar a fomentar esse canal, porque assim como essa história, se você achou interessante essa história, compartilhe com os amigos aí, e nós teremos muitas, muitas outras histórias. E a única forma que eu tenho de rememorar essas viagens dessa época, que foi na década de 70, 80 e 90, é contando histórias, porque não tinha celular, não tinha nada disso, né? Apesar que surgiram as filmadoras, mas é um trombolho grande, não era prático carregar, né? Naquela época tinha filmadora Super 8, eu até depois, mais para o norte, eu adquiri uma, mas era muito complicado e muito caro. Um rolinho de 3 minutos e meio de filme era muito caro. Então, não era prático e também estava fora do meu bolso, né? Depois, numa outra história, eu vou contar com quanto eu fui para os Estados Unidos. E quando finalizar todas as histórias dos Estados Unidos, eu vou dizer com quanto eu fui e o que aconteceu, como é que eu fiz o dinheiro esticar. Era dinheiro de borracha mesmo, esticou muito por um período de quase 6 meses, né, de viagem. Então, tá bom, nós ficamos por aqui, não se esqueçam, se inscrevam, compartilhem, curtam sempre os vídeos, tem outros vídeos aí, mais vídeos sobre a viagem que eu fiz a Goiás. Vão lá, assistam todos os vídeos, são interessantes, e compartilhem, e façam comentários, comentário é muito importante, e deem sugestões também, tá? Se vocês quiserem que mude alguma coisa, ou gostaria que contasse, bom, as histórias vão prosseguir aí. Logo, logo estarei de novo na estrada e vamos contar novas histórias e mostrar vídeos interessantes, tá bom? Então, muito obrigado pela audiência até aqui e vamos até a próxima história, até o próximo Papo Cerveja. Hoje eu fiz o Papo Cerveja sem estar com a cerveja na mão, né? Mas tudo bem, foi assim que aconteceu, beleza, não é? Então tá bom, até o próximo vídeo do Mochileiro 69, tá? Um grande abraço e até o próximo Papo Cerveja.